Olá, graça e paz. Mais um domingo, estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Grato a Deus pelo cuidado dele em meio a essa situação tão difícil que estamos enfrentando. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que eu tenho de transmitir a verdade da palavra do Senhor. E como temos falado já há alguns domingos, na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, peço que você aí na sua casa, onde você estiver, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos exposto essa palavra durante alguns domingos e hoje entramos no capítulo 3. Falaremos hoje dos versículos 1 ao versículo 17. Do verso 1 ao verso 17, pretendo expor a palavra do Senhor nesse dia. E após a oração, após a leitura e a oração, mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta para que você acompanhe comigo a releitura de alguns versos do texto e para que você possa, ao ver a Bíblia, entender um pouco mais da exposição, da explicação que poderei dar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Oremos. Pai querido, quero te agradecer por esse momento. Agradecer pelo privilégio que eu tenho de transmitir a tua verdade. Mais uma vez eu peço a tua bênção, peço que o teu Santo Espírito me conduza nesse momento e que eu possa com clareza, com a maior clareza possível, transmitir a tua palavra aos corações daqueles que me ouvem, dos meus irmãos e de todos aqueles que estão me ouvindo nesse dia. Obrigado pelo momento que o Senhor nos proporciona, mesmo distantes. Podemos, Senhor, através da tua palavra, nos conectar contigo, através também da oração, através dos cânticos em casa, nos cultos domésticos. Que o teu Espírito conduza a tua igreja nesse tempo tão difícil que estamos enfrentando. Que o Senhor nos fortaleça pela tua palavra. Eu clamo a ti,
E peço tudo isso no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. A maioria das pessoas que eu conheço gostam de crianças. E eu não tenho dúvida de dizer que a boa parte das pessoas, os seres humanos, gostam de crianças pequenas. Até mesmo nós desculpamos muitos comportamentos delas porque são criancinhas. Nós relevamos alguns comportamentos. São seres humanos que estão em uma condição de dependência. Eles precisam ser alimentados, eles precisam ser banhados, trocados, precisam ser colocados para dormir. Tudo isso em horários definidos para o bem-estar deles nesse desenvolvimento. Pois nesse início, eles não são capazes de fazer nem mesmo as coisas mais básicas sozinhos. Os pais, portanto, mesmo de forma devagar, mesmo de forma lenta, mas de modo contínuo, precisam ensinar a seus filhos ou essas crianças para que eles possam administrar as suas necessidades e as suas emoções também. Elas precisam aprender, por exemplo, a esperar. São os pais que ensinam isso. Elas precisam também aprender a ser gratos, a dizer obrigado, a reconhecer o cuidado. Elas precisam aprender a dividir aquilo que elas têm com os outros. Elas precisam aprender a obedecer aos pais e aos mais velhos. Elas precisam aprender a não interromper, por exemplo, conversas de adultos, conversas sérias, entre outras coisas que elas precisam aprender. Porque se essas disciplinas desde cedo não fizerem parte da sua rotina, da rotina de cada uma delas, quando elas começarem a ir para a escola e se relacionar com outras crianças e também com outros adultos, dificilmente elas não serão pessoas que vão atrapalhar e ter uma vida difícil diante da sociedade. De forma semelhante, cristãos que estão em processo de crescimento, eles precisam também aprender a abandonar muitas coisas ou muitas das suas antigas condutas, porque estão crescendo, são novos na fé, são novos convertidos. Infelizmente, existem cristãos onde suas decisões, onde vemos os seus comportamentos, parece que não foram moldados pelo Espírito Santo. Cristãos que ainda continuam criancinhas. Criancinhas, como Paulo diz, em Cristo, não amadureceram. O tema desse sermão nessa manhã, nesse domingo, nesse dia, é uma igreja imatura. Uma igreja imatura. É bom lembrarmos um pouco do contexto de Coríntios. Coríntios foi uma igreja plantada por Paulo. A igreja de Corinto ficava na cidade de Corinto. Paulo plantou essa igreja. Paulo levou o evangelho a esses irmãos, àquela cidade. A igreja foi plantada, Paulo fica ali por volta de 1 ano e meio e depois vai embora. Só que depois de alguns anos, Paulo sabe de algumas notícias a respeito dessa igreja. Notícias não boas. Uma igreja que cresceu, que desenvolveu em muitos aspectos. Por um lado, uma igreja que tinha muitos dons, mas agora Paulo olha, por outro lado, uma igreja que tinha muitos problemas. E um dos maiores problemas que podemos ver nos primeiros versos dessa carta é a divisão, é a contenda, as brigas, a inveja, como nós lemos hoje no capítulo 3. É esse o contexto, ou pouco do contexto que nós enxergamos, nós vemos na carta aos Coríntios. O objetivo desse sermão é refletirmos como nós temos vivido o nosso cristianismo. Como temos vivido nossa vida como cristãos maduros ou como cristãos imaturos. E como eu tenho dito sempre, dentre tantos ensinos que podemos extrair desse texto, e podemos realmente tirar muitos ensinos, quero destacar pelo menos 4 deles. E o primeiro é que uma igreja imatura é uma igreja com uma fé imatura. Uma igreja imatura, ela tem uma fé imatura. Assim como é natural darmos a uma criança
o alimento próprio para a sua capacidade, nós vemos que Paulo faz da mesma forma com esses irmãos. No versículo 1, ele está lembrando do passado. Assim ele fez com os irmãos de Corinto. E ele mesmo entendendo que eles são imaturos, ele não tem dificuldade nenhuma de dizer que eles são irmãos. Porque Paulo está escrevendo para uma igreja, para pessoas que conhecem o Evangelho, que se arrependeram, que creram em Jesus Cristo. Mesmo que não podemos afirmar que todos eram cristãos, mas a grande parte era. Por isso Paulo diz irmãos. A intenção dele é alertá-los, é exortá-los, é fazê-los pensar e refletir a respeito da vida deles. Ele, como um mestre sábio, percebeu que naquele momento que ele pregou o Evangelho, ensinou nos primeiros momentos, ele ensinou com um alimento apropriado para o início daqueles irmãos. E não poderia ser de outra forma. E aqui Paulo está lembrando daqueles primeiros momentos, aonde ele ensinou, aonde ele discipulou, aonde ele pôde por mais de um ano discipular e ensinar aquela igreja. E ele diz no versículo 2, pois vocês não estavam em condições de receber. E receber o quê? Um alimento mais firme, mais sólido. Vocês não estavam em condições de recebê-lo. Em outras palavras, vocês eram novos na fé. Por isso eu ensinei de acordo com a capacidade naquele momento de vocês. O versículo 2, a parte C, vai dizer, vocês ainda não estão em condições. Apesar de que Paulo ensinou e procurou ensinar para que eles pudessem entender e colocar em prática aquilo que entenderam, passou-se um tempo e ainda eles continuam a não entender, continuam ainda a viver de acordo com a pessoa imatura, como crianças em Cristo. Ele diz, vocês ainda não estão em condições. Em condições normais, nenhum ser humano continua comendo papinha. Em condições normais, uma criança, quando vai crescendo, ela vai começar a comer alimentos mais sólidos, mais firmes. Da mesma forma os cristãos. É uma triste realidade ver cristãos pensarem que o tempo vai trazer maturidade. Isso nós vemos nas igrejas, infelizmente. Olhamos alguns até se gabarem. Nossa, eu tenho 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos de evangelho, 30 anos de igreja. Mas quando olhamos o comportamento, quando olhamos as atitudes, quando olhamos a forma como eles vivem o cristianismo, a triste realidade é que muitos não amadureceram. Já tinha passado alguns anos e o comportamento daquelas pessoas, daqueles irmãos, continuavam a ser comportamento de pessoas imaturas, de crianças. E Paulo diz no versículo 3, a parte A, vocês ainda são carnais. O comportamento de vocês é de pessoas que não têm o Espírito Santo. O comportamento de vocês é de pessoas que parecem que não creram em Cristo. Olhem como vocês vivem, Paulo está dizendo. Olha como vocês estão se comportando, a inveja e divisão entre vocês. E essa competitividade não faz parte do fruto do Espírito. Podemos perguntar, onde estava o amor? Onde estava o fruto do Espírito ali naquela igreja? Uma igreja com tantos dons, mas onde estava o fruto do Espírito? A igreja de Corinto era uma comunidade com muitos dons. Paulo diz isso no versículo 7 do capítulo 1. Não faltava nenhum. Muitos dons. Quando Paulo diz que eram como crianças, nós podemos imaginar alguns comportamentos deles. Como criancinha se comporta normalmente? Aquela criancinha birrenta, aquela criancinha que está mal criada. Quando está brincando com outras crianças, até mesmo com adultos. Eu não quero isso. Eu quero aquele brinquedo. Naquela brincadeira, naquela comunicação com outras crianças, muitas vezes nós ouvimos, você não é mais meu amigo. Quem já jogou bola sabe do que eu vou falar.
aquele que tem a posse da bola, aquele que é o dono da bola, diz: a bola é minha, acabou o jogo. Atitudes de crianças, atitudes de pessoas imaturas. Aqui são exemplos apenas do que podia estar acontecendo nessa igreja. E Paulo pergunta para eles: vocês não estão sendo carnais e agindo, versículo 3, como mundanos? Vocês não estão sendo carnais e agindo como o mundo age? A cultura, será que não entrou na igreja? Não está influenciando muito mais a vida de vocês do que a palavra de Deus? Era um comportamento de pessoas que têm sua satisfação em coisas. Uma fé imatura é aquela que continua buscando sua satisfação nas dádivas e não no doador. Essa é uma fé imatura. Um exemplo, talvez que possa clarear um pouco o nosso entendimento a respeito disso. Quem já foi em aniversário de crianças, pais, tios, avós, amigos, talvez já percebeu algo mais ou menos assim. Você chega na festa, vai dar um presente para uma criança, e quando ela te vê, ela nem olha para o seu rosto. Ela nem olha para você. Ela olha para o presente. E muitas delas já vêm no seu braço e já pega nas suas mãos e pega o presente. O foco dela, o objetivo dela não está em quem está dando. O foco dela está no presente. Mas até aí, ela é criança. Até aí, ela precisa aprender. Por isso mesmo, os pais em situações como essa, muitos pais pelo menos dizem o que dizer. Diz obrigado, agradeça. Dá um abraço no seu tio, dá um abraço na sua avó, dá um abraço nessa pessoa. A fé imatura é aquela que continua buscando satisfação no presente e não naquele que deu o presente. Como já falamos, essa igreja estava encantada com os dons. Essa igreja estava encantada com os homens. A divisão da igreja, as brigas, a contenda, a inveja, eram resultado da confiança colocada em homens. Da confiança colocada em pessoas. O versículo 4, Paulo vai dizer: pois quando alguém diz eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo está dizendo: olhem como vocês estão andando. A atitude de vocês não está sendo uma atitude daqueles que estão em Cristo, daqueles que receberam, como nós vimos nos versículos anteriores, na semana passada, que receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, quando deixamos de refletir a vida, quando nós deixamos de refletir o ensino de Cristo, nós não crescemos, não amadurecemos. Mas o resultado é outro. Quando deixamos de refletir a vida de Cristo, o ensino de Cristo em nossas vidas, infelizmente começamos a refletir uma vida mundana. Porque o nosso coração é corrupto. O nosso coração se inclina muito mais fácil para o pecado. Precisamos refletir a Cristo, seu ensino. É isso que nos vai fazer crescer. É preciso estar atento. Um cristão imaturo, ele irá prejudicar não somente ele, mas ele irá prejudicar a igreja. Eu digo mais, ele vai prejudicar muitas pessoas ao seu redor. E o que fazer diante disso? Qual a resposta para mudar uma situação, para sair dessa imaturidade? É viver aquilo que Paulo lembra a outra igreja, Gálatas 5, 16, 26. Andar pelo Espírito, viver pelo Espírito. Somente vivendo e andando pelo Espírito, guiado por Ele, buscando a Ele, em oração, na palavra, nós poderemos amadurecer e crescer
como cristãos e, consequentemente, como igreja. O segundo ponto é que uma igreja imatura é uma igreja que idolatra seus líderes. Uma fé imatura facilmente irá criar ídolos para adorar. E nós não podemos nos iludir pensando que isso não pode acontecer dentro da igreja. Pelo contrário, acontece muito na igreja. Acontece muito em nossas igrejas. Não podemos nos iludir, não, na igreja não acontece, na minha igreja não acontece. Comigo não acontece. Precisamos tomar cuidado, porque uma fé imatura facilmente criará ídolos em nosso coração para que possamos adorá-los. Facilmente nós colocamos pastores, colocamos líderes num pedestal. Isso é fácil acontecer. Mesmo com muita boa intenção. É fácil entender, é fácil compreendermos, enxergarmos isso. É fácil percebermos isso. Paulo está alertando essa igreja, Paulo está alertando esses irmãos, cuidado, vocês estão idolatrando homens. Versículo 5, Paulo vai dizer, acompanhe comigo na sua Bíblia, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo está dizendo, nós somos apenas instrumentos, meus irmãos. Nós, eu, Apolo e os outros homens, os outros líderes, somos apenas servos. Nós não estamos aqui para competir, mas estamos aqui para trabalhar de acordo com as funções, de acordo com aquilo que nós recebemos do Senhor, para executar e para fazer. Versículo 6, ele continua dizendo ainda, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Mais uma vez, Paulo está dizendo para nós, igreja, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, não olhem, não mirem, ou seja, não coloque o seu coração, o coração de vocês, em nós, em homens. Não coloque a sua fé, a sua confiança em pessoas. Usando a metáfora da plantação, esses versículos que nós lemos, Paulo mostra que plantar e regar não terá nenhum valor se a semente não germinar. Isso é óbvio. Que adianta você pegar uma semente, colocar na terra, ficar molhando ali dia após dia, molhando, 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 molhando. Não é você que faz crescer. Os dois, Paulo está dizendo, nós dois, Apolo e eu, precisamos um do outro. Precisamos trabalhar juntos. Mas se Deus, em outras palavras, Paulo está dizendo, se Deus não fizer a semente germinar e crescer, do que valerá eu plantar e Apolo regar? Do que valerá alguém lançar a semente? Todos nós dependemos de Deus. Portanto, Paulo está dizendo em outras palavras, o louvor, a adoração, a glória deve ser dada a Deus, porque só Ele é digno de louvor e glória. Nós somos apenas servos, Paulo está dizendo. Paulo está chamando a atenção tanto dos membros da igreja, como também dos pastores e líderes. Meus irmãos, a autoridade na igreja, a verdadeira autoridade na igreja, a autoridade cristã, ela sempre será uma autoridade que seguirá e também irá praticar os ensinos do seu Senhor. E quem é o Senhor da igreja? O Senhor Jesus Cristo.
O nosso Senhor Jesus não apenas ensinou com palavras, ele também praticou, ele também serviu. Ele, sendo o Senhor, ele serviu os seus discípulos, ensinou não só com palavras, mas com exemplo. O propósito de quem planta ou rega é o mesmo, como diz o versículo 8, glorificar a Deus. Mas lembrando que cada um tem uma responsabilidade. O que isso quer dizer? Nós temos uma responsabilidade perante Deus. Paulo sabia disso. Tanto que ele vai dizer sobre recompensa. Por haver recompensa para cada um de acordo com o seu trabalho, nós precisamos entender que há uma responsabilidade. Deus irá recompensar de acordo com o trabalho. E é importante aqui destacar, meus irmãos, que Paulo não está depreciando o seu papel e nem o papel de Apolo no reino. Na edificação da igreja, na condução da igreja, tratando eles ou o trabalho deles ou de outros irmãos como Pedro e tantos outros irmãos naquela época e os de hoje como irrelevantes. Versículo 7, Paulo vai dizer: de modo que nem eu, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus. Quando ele diz não somos alguma coisa, ele está depreciando. Ele está, mesmo porque ele disse no versículo 5 que eles são servos. E olha só o versículo 5 que diz: servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Comparados a Deus, com certeza, não somos nada. Comparados a Deus, usando uma palavra bem mais baixa, assim, no sentido de, para ficar mais forte, somos insignificantes. Mas para o propósito de Deus, Paulo e Apolo são importantes. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã, é que no reino de Deus, o serviço de cada membro, de cada um, tem um valor. E isso é graça de Deus. Isso é um privilégio. Mesmo sendo falhos e fracos, limitados como somos, Deus nos deu o privilégio de servir o seu reino. Deus nos deu o privilégio de adorá-lo através do trabalho, através de nossas mãos, através do talento que Ele nos deu. Mas com o único objetivo, lembrando sempre, glorificar o nome dEle. O louvor não é para o homem, o louvor é para Deus. Uma igreja deve ser uma igreja madura. E uma igreja madura sempre será uma igreja equilibrada. Paulo está aqui ao mesmo tempo repreendendo a imaturidade, como também alertando a respeito de como os líderes executam o seu trabalho. E como essa igreja precisava ser equilibrada, porque uma igreja madura, ela é equilibrada. Ou seja, em outras palavras, naquilo que estamos dizendo aqui, não será uma igreja nem que maltrata os seus líderes, como muitas infelizmente fazem, e nem será uma igreja que idolatra os seus líderes. Será uma igreja equilibrada. Diante disso, daquilo que falamos nesse segundo ponto, eu quero aqui rapidamente trazer um alerta para nós. Como eu disse no início desse segundo ponto, é fácil nós idolatrarmos, é fácil nós colocarmos pastores e pessoas em pedestais. Ídolo, grave isso, ídolo é tudo aquilo que procuramos para satisfazer nosso coração. Ídolo é tudo aquilo que nós procuramos para satisfazer a nossa alma. Talvez você esteja procurando uma igreja ou um pastor para suprir as suas necessidades, as suas expectativas. Em outras palavras, talvez você esteja procurando um pastor ou uma igreja para adorá-lo. E isso é pecado. Ore hoje, ore após esse momento com relação a isso. Peça a Deus que pelo seu Espírito ajude você a enxergar
se isso tem sido uma realidade na sua vida. Não que eu esteja livre disso, ou outros estejam livres disso, não estamos livres, pelo contrário, por isso precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo para lutar contra isso e para crescer e amadurecer. Mas ore a Deus, e diga como Davi no Salmo 139, quando ele diz no versículo 24, vê se há em mim. Em outras palavras, Deus, eu não estou enxergando. Será que eu estou idolatrando pessoas? Será que eu estou adorando homens, pastores, a igreja? E infelizmente, meus irmãos, todo aquele que idolatra não enxerga, não percebe por si só. O Salmo 115 vai nos dizer isso. Vai nos dizer que a idolatria, ela torna o idólatra mudo, cego e surdo. Versículo 8 do Salmo 115 vai dizer, torne-se como eles. Eles quem? Os idólatras. Os ídolos. Torne-se como eles, aqueles que fazem deles, né, o seu objeto de adoração, aqueles que confiam nele, aqueles que fazem, que constroem, aqueles que confiam neles. Pergunte para você, você tem um ídolo? Quais são os seus ídolos? E se arrependa hoje, diante do Senhor. Coloque nele sua confiança. Só ele deve ser o objeto da sua adoração. Primeiro mandamento, só ele adorarás. Não terás outros deuses além de mim. Uma igreja madura é uma igreja que tem essa adoração, o seu louvor, o seu coração focado somente no Senhor. Terceiro ponto é que uma igreja imatura, ela não se preocupa com a sua edificação. Paulo muda da metáfora da plantação para a construção. Versículo 9 vai dizer isso, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E no versículo 10, Paulo traz uma advertência dirigida a cada um. Versículo 10, a parte B, veja cada um como constrói. Veja cada um como está edificando. E a pergunta que podemos fazer com relação a isso, desde já nos preocupamos com a edificação da igreja? O que temos feito para que a igreja seja edificada? No versículo 10, Paulo reconhece que o seu serviço para a igreja de Deus foi concedido segundo a graça de Deus. Paulo tem a preocupação de mostrar para a igreja que aquilo que ele está fazendo não é porque ele é alguém por si mesmo, por si só, não. Ele está fazendo pela graça de Deus, ele reconhece que o seu serviço para a igreja de Deus foi concedido pela graça de Deus. E ele diz que lançou o alicerce, como um sábio construtor, ele lançou o alicerce. O alicerce que ele lançou não foi outro, como ele diz, versículo 11, senão Jesus Cristo. Acompanhe comigo o versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo quer deixar claro para a igreja que o único e verdadeiro alicerce da igreja é Jesus Cristo. Ou seja, nem ele. Talvez aqui Paulo também tenha em mente aqueles que idolatravam Pedro. Ele está dizendo, olha, nem eu, nem Pedro, nem outra pessoa, nem as boas obras, nem a ciência podem ser o fundamento da igreja. Tanto o fundador como o fundamento é um só, Jesus Cristo. Os apóstolos e outros homens que escreveram a palavra de Deus, que foram, pela graça de Deus, inspirados pelo Senhor para escrever essas cartas, esses livros, tem a sua importância, tiveram a sua importância na edificação da igreja, mas tudo isso pela graça de Deus.
Paulo está lembrando o único fundamento é Jesus Cristo. E nunca é demais lembrarmos de algo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. Somente Ele salva, somente Ele perdoa, somente Jesus pode transformar pecadores em filhos de Deus. E isso deve ser declarado e lembrado sempre. Cristo é tudo o que o ser humano precisa. Tudo que o ser humano tem buscado para satisfazer a sua alma está em uma pessoa, Jesus Cristo. Se você quer ser salvo, se você quer ser realmente um filho de Deus, só há um caminho, Jesus Cristo. Se arrependa, creia nele. E você terá uma vida de paz desde já e satisfação desde já, mesmo em meio à crise. Uma promessa garantida de uma vida eterna nos céus com Ele. Mas voltando para aquilo que estamos falando sobre fundamento. O fundamento é Cristo. A igreja tem apenas um fundamento. A advertência para nós cristãos é como cada um de nós temos construído. O fundamento já foi colocado. O fundamento é único. A base é uma só. Em outras palavras, perguntando, estamos preocupados com o tipo de material que estamos construindo? O material que estamos usando nessa construção, nessa edificação, com os dons que o Senhor nos deu, é digno do alicerce? É digno do fundamento? Ou estamos usando qualquer material? Leia comigo versículos 12 e 13. Se alguém constrói sobre esse alicerce, qual alicerce? Sobre Jesus Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Quem trabalha em construção entenderá um pouco mais o que eu vou dizer. É muito fácil nós vemos em construções, construtores, pedreiros, pessoas que trabalham na construção, camuflar algum tipo de material. Tentar esconder, seja para baratear ou por outros motivos. Muitas vezes não existe a preocupação, para muitos, zelando pela qualidade. Na verdade, muitos estão mais preocupados com a aparência e não com a qualidade. E por isso esconde os materiais mais frágeis, os materiais que podem deteriorar mais facilmente, que podem ser consumidos pelo tempo e pelas pragas facilmente. Há um ditado no mundo que diz: nem tudo que reluz é ouro. Olhamos uma coisa e o material que está por trás pode ser muito facilmente destruído. Os versículos 12 a 15, parece que Paulo não está aqui apontando para a vida do cristão. Se olharmos bem o texto e o contexto, os versículos 12 a 15, Paulo não está aqui apontando para a vida ou para a qualidade de vida do cristão. Mesmo que de alguma forma aponte para isso, mas ele está apontando para a qualidade do serviço, do trabalho. Ele está apontando para a qualidade daquilo que é feito por todos aqueles que contribuíram para a edificação da igreja. Até mesmo com relação a ele, Paulo, a Apolo, aos outros. Versículo 8, Paulo vai dizer, nós somos cooperadores. Versículo 8, ele vai dizer, seremos recompensados pelo nosso próprio trabalho.
Ou seja, Paulo está mostrando, está apontando para a qualidade do nosso serviço, tanto dele como de cada cristão. Versículo 13, olha o que diz, nós lemos já, vamos repetir novamente: a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Perceba que dia é o D com letra maiúscula. Que dia é esse? O dia do Senhor. O último dia. Esse dia trará a luz. A luz o quê? A obra. O trabalho feito. Pois será revelada essa obra pelo fogo. E esse fogo provará a qualidade da obra de cada um. Deus irá revelar de que maneira cada um de nós usou aquilo que Ele deu. Deus irá revelar e revelar pelo fogo. Versículo 14 e 15, ele ainda diz: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Meus irmãos, aqui Paulo é claro. Todo trabalho será provado, e provado pelo fogo. O fogo irá provar a qualidade. E se olharmos com carinho, olharmos com cuidado, olharmos com atenção, a realidade é que naquele dia, no dia do Senhor, muito do nosso trabalho será consumido pelo fogo. Não, o meu não. Sim, o seu sim. Muito dos nossos trabalhos, não todos, tomara que não todos, mas muito do nosso trabalho será consumido pelo fogo. E isso nos aponta para duas coisas. Não somos perfeitos. Precisamos lembrar disso. Você não é perfeito. Deus não está aqui ensinando que a igreja precisa ser perfeita. Ela deve ser madura. Mas isso aponta para algo mais importante ainda. Olhando para esses versos que nós lemos agora aqui, esses versos devem nos incentivar a fazermos sempre o trabalho para Deus, da sua igreja, a edificação da igreja com excelência, e não com desprezo, e não de qualquer forma. Meus irmãos, que cada cristão, você é um cristão, você que é um crente em Cristo Jesus hoje, que você hoje busque, ou volte, ou continue a edificar a igreja de Deus com excelência. Que a sua motivação seja a glória de Deus, e não a sua, e não a de homem algum. Que a sua motivação seja construir, e construir com o melhor, mesmo que seja pouco, mas com qualidade. Fazer o melhor para Deus, essa é uma atitude de uma igreja madura, que se preocupa com a edificação da igreja de Cristo, da igreja de Deus. Mas continuando no versículo 15, tem uma segunda parte que Paulo diz, eu vou ler o versículo inteiro. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo aqui parece que ele não quer, quando eu digo parece, mas tenho certeza disso, ele quer não deixar margem para uma interpretação errada a respeito da salvação. Porque se nós lermos tudo isso que nós lemos e deixarmos de fora, ou tirarmos essa última parte do versículo 15, ficamos em dúvida. Colocamos a Bíblia, a palavra de Deus, em contradição. Paulo não quer deixar nenhuma margem para uma interpretação errada. A sua advertência aqui é para a igreja. A sua advertência aqui é para os salvos. A distinção que Paulo faz
nos versículos 14 e 15, não é entre perdidos e salvos. Não. A distinção que Paulo faz nesses versículos 14 e 15 é entre os que estão construindo com excelência e os que estão construindo de qualquer maneira. Ou que estão construindo de qualquer jeito. Os que estão camuflando. Assim como um trabalhador é punido por seu serviço mal feito, Paulo diz no versículo 15, sofrerá prejuízo. Quem construiu de forma com material sem valor, de qualquer jeito, o fogo mostrará a qualidade e ele sofrerá prejuízo. Meus irmãos, existe uma recompensa. A Bíblia fala sobre recompensa. Mas não podemos confundir as recompensas. A Bíblia fala sobre uma recompensa na eternidade pelo trabalho que fizemos a Deus na pessoa de Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Há uma recompensa na eternidade pelo trabalho que nós realizamos aqui. Existe sim. A recompensa que Paulo diz aqui, ela está sim na vida eterna. Mas preste atenção, essa recompensa não é a vida eterna. Pelo menos aqui nesses versos. Há uma recompensa na vida eterna pelo trabalho que realizamos. Mas essa recompensa pelo trabalho não é a vida eterna. O objetivo de Paulo nesses versos é mostrar para a igreja de Corinto o que acontecerá com o trabalho deles. E não com eles. E isso deveria nos trazer paz, alegria. Não no sentido de fazermos de qualquer jeito. Por isso não, por isso devemos nos arrepender, mudar nossa forma de agir, de trabalhar, de servir o reino. Mas eu quero dizer nesse final aqui desse item 3, esse tópico 3, é que quando Paulo diz que o que acontecerá com a gente é diferente com o nosso trabalho, é que Deus não espera que você seja perfeito. Porque perfeito foi aquele que morreu por todo aquele que crê e se arrepende. A nossa salvação não tem nada a ver com a gente, pelo que a gente fez, mas tem a ver pelo que Jesus é e pelo que Ele fez por nós. Isso é graça. E essa graça deveria fazer cada cristão trabalhar cada vez mais pelo reino. Glorificar a Deus com seus dons. E quando eu digo seus dons, lembrando, dons que o Senhor deu a você. Meus irmãos, a nossa vida como igreja, a nossa vida em comunidade, ela precisa ser guiada pelo Espírito. E a pergunta que eu faço a você, o seu serviço tem sido um serviço demonstrado em amor, em comunhão, com alegria? Você se preocupa com a edificação da igreja? Responda isso para você. Responda isso para Deus. E que possamos ser uma igreja que cada vez amadurece e se preocupa em glorificar o reino de Deus, o nome de Deus, através do serviço, através do trabalho que Ele nos coloca a fazer. E o quarto ponto, estamos quase encerrando. Uma igreja imatura, ela se esquece de quem é. Uma igreja imatura, ela acaba se esquecendo de quem são. Eles, a igreja de Corinto, não estavam enxergando que as divisões, que a inveja, que a contenda, que as brigas ali, que estavam acontecendo, estavam ferindo o corpo de Cristo, estavam ferindo a igreja de Deus.
como também poderia matar uma congregação local. E isso é muito sério. Precisamos lembrar que a igreja, quem é a igreja? De quem é a igreja? A quem pertence a igreja? No verso 16, Paulo está dizendo em outras palavras, perguntando, vocês não se lembram quem vocês são? Vocês esqueceram de quem vocês são? Paulo se dirige à igreja como uma comunidade. Paulo lembra eles que a igreja não é um indivíduo sozinho. Versículo 8 ele já tinha falado, nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores aqueles que estão juntos. A igreja não é um indivíduo sozinho. Na igreja não pode existir espaço para o individualismo. Nós somos cooperadores de Deus, tanto na lavoura como na edificação. Verso 16, Paulo diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em outras palavras, Paulo está dizendo, lembrem-se, Deus é o dono da igreja. A igreja local é o seu templo. Não o prédio, não a construção, a igreja local, os irmãos, a igreja reunida. Esta é o templo aonde Deus vive por meio do seu Santo Espírito. E isso é ao mesmo tempo um privilégio, como também uma responsabilidade. É um privilégio porque Deus habita na igreja. Deus quis habitar na igreja, assim como Ele quis habitar no meio do seu povo no Antigo Testamento. Nós hoje somos representantes de Deus, Ele habita em nós, Ele habita na igreja. Mas isso nos leva a pensar sobre a responsabilidade que nós temos. Nós temos uma grande responsabilidade uns com os outros, em como estamos vivendo como igreja. E Paulo traz no último versículo que nós lemos esse trecho, uma clara advertência. Versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Deus o destruirá. O que Paulo está dizendo para nós igreja, para o povo de Deus, para o povo dele, para nós, que Ele mesmo, Deus, cuida e está cuidando dessa igreja. Esse mesmo Deus que é o dono da igreja, que habita nessa igreja, Ele está cuidando dela. Deus zela pela sua igreja. E Paulo está alertando que qualquer um que maltrate, ou tente destruir, ou destrua a sua igreja, receberá a retribuição do próprio Deus. Deus mesmo, Paulo diz, retribuirá. Deus mesmo destruirá. Que possamos refletir a respeito disso. Que possamos lembrar quem nós somos. Somos a igreja de Deus. Ele habita pelo seu Santo Espírito no meio de nós. Uma igreja madura sabe quem é. Mas ao mesmo tempo, uma igreja madura sabe e conhece as suas responsabilidades. Temos responsabilidades. Que possamos crescer. Que cresçamos, e quando eu digo crescer, que possamos amadurecer como igreja. Nesse momento que estamos vivendo, nessa crise toda, um dos motivos de oração que eu tenho lembrado nas minhas orações, nessa crise toda que estamos vivendo, é para que, ao menos,
nós, Igreja de Cristo, Igreja de Deus, saímos mais maduros. Saímos mais, quando eu digo maduros, é forte também, mas a palavra forte talvez remeta para algumas outras coisas que eu não gostaria de pensar, mas maturidade, dependência de Deus. Eu tenho certeza que boa parte do mundo, depois dessa crise, aprenderá muita coisa. Mas uma das coisas que eu gostaria, que eu oro para que o mundo enxergue, não é aprender a respeito de muitas coisas, mas acima disso, muitos possam reconhecer que só Deus pode transformar esse mundo. Que só Deus pode trazer salvação e vida plena. Mas e nós cristãos? Como sairemos dessa crise? O meu desejo é que saiamos maduros. Que essa crise, e creio que ela já está nos ensinando a muitos a fazer isso, nos ensine a orar, nos ensine a meditar na palavra, nos leve a restaurar aquilo que deixamos de lado, o culto em família, a devocional diária. Que essa crise nos leve a lamentarmos, a nos arrependermos. Que essa crise nos leve a valorizar o culto público. Que essa crise nos leve a valorizar a comunhão da ceia. Teremos ceia aqui na Igreja Batista Nova Aliança somente na volta dos cultos públicos. Talvez muitos podem questionar, mas que esse questionamento se coloque em lamento e diga: Senhor, eu não valorizei aquele tempo que eu podia. Eu não valorizei aquele tempo que eu podia estar presente. Ou até participava, mas participava de qualquer maneira. Que possamos valorizar a oração pública, a oração com os irmãos. Enfim, que saiamos dessa crise maduros. Que sejamos uma igreja madura. Que cresçamos. Porque a minha tristeza, meus irmãos, eu digo isso a você, irmão em Cristo, é olhar as estatísticas e dizerem que nós somos milhões de cristãos no Brasil. E aonde estão os resultados? Aonde estão? Onde está a igreja que deve mudar, que deve abençoar, que deve de alguma forma influenciar a sociedade? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E que você se volte para Ele, mais ainda do que tem se voltado. Dependa dEle. Sua fé esteja nele. A sua adoração é somente para Ele. Ore pela igreja. Ore pela sua comunidade local. Abençoe os seus amigos e irmãos na igreja. Abençoe seus pastores. Que como igreja possamos abençoar esse país. Que haja realmente um verdadeiro arrependimento. Pelo menos por parte daqueles que se dizem cristãos. Feche seus olhos aonde você estiver. Quero orar com você. Pai querido, diante do Senhor nós continuamos. A Tua palavra foi lida e a Tua palavra foi exposta. E ela nos faz pensar, refletir, ela nos adverte, ela nos confronta, ela nos corrige, ela nos disciplina. Continue nos moldando pela Tua palavra, Senhor. Continue moldando a Tua igreja, edificando a Tua igreja,
Fortalece, Senhor, meus irmãos. Fortalece, Senhor, as comunidades locais. Perdoa a nossa negligência. Perdoa a nossa omissão. Perdoa a nossa imaturidade. Brigas, contendas, invejas. Perdoa, Senhor. E que saiamos dessa crise, desse tempo de afastamento, de isolamento, maduros. Que o Teu nome desde já seja glorificado por cada cristão aonde estiver. Pai, uma igreja imatura, uma igreja frágil. E além de frágil, é uma igreja que também pode prejudicar aonde ela está. Que a igreja brasileira, que a igreja de Cristo no Brasil possa amadurecer, possa crescer em maturidade, em amor, amor ao próximo, amor àqueles que precisam. Conduza-nos, ó Deus, nesse tempo. Mais uma vez eu oro pelo país, pela nação, pelo governo, pelas autoridades. Que não falte o bom senso, que não falte do Senhor para eles a sabedoria. Não falte a segurança, não falte, Senhor, a direção certa. Traz paz ao coração desses homens, Senhor. Toda língua, todos os lábios mentirosos sejam calados e que somente a verdade possa ser falada e vivida. Não porque nós merecemos, Pai. Nós não merecemos. Eu não oro porque merecemos, não peço ao Senhor, não nos colocamos em oração ou até mesmo em jejum porque merecemos. Eu me coloco e nos colocamos porque reconhecemos que só em Ti há resposta, só em Ti há perdão, só em Ti tudo pode mudar. Portanto, por amor a Ti, por amor à Tua palavra, ouve a nossa oração. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo, das nações. Fortalece a Tua igreja, aonde ela é reunida em cada parte dessa terra. No nome de Jesus. Amém.